Programa Odisseia Judaica. Séforis, ou Tzipori. As ruínas da antiga cidade de Séforis são, sem dúvida alguma, uma das pérolas na arqueologia no Estado de Israel. A cidade está localizada entre as montanhas de Nazaré ao sul e o Vale de Turan ao norte, que pode ser visto aqui nessas imagens. Sem dúvida alguma, a melhor época para visitar a região é a primavera, quando fica repleta de flores. Séforis contém um dos maiores reservatórios de água encontrados até hoje na terra de Israel. E o seu acesso está logo na entrada do Parque Nacional de Séforis, do lado esquerdo. Aqui vocês podem observar como, há milhares de anos atrás, os moradores e os líderes da cidade conseguiram construir um reservatório de tamanhas proporções, não somente para preservar a vida nela, mas também para as casas de banhos e os banhos rituais. A cidade, que se desenvolveu durante o período helenístico, foi tomada por Herodes o Grande em 37 a.C., quando ele a conquistou das mãos de Matatias Antígono, da família dos Asmoneus. Segundo o relato, naquela época houve uma tempestade de neve na região. Aqui podemos ver também muitos indícios de grandes reformas que foram feitos neste grande reservatório. A Autoridade de Parques Nacionais de Israel tem procurado preservar este grande reservatório para que nós possamos continuar a ter acesso e estudá-lo ao longo dos últimos anos. Agora, nós vamos seguir rumo ao final do reservatório. Entraremos numa pequena parte do aqueduto. A maior parte dele está bloqueada por causa da terra e de avalanches, mas não tenho dúvida de que esta é mais uma das maravilhas da engenharia hidráulica da antiguidade. Durante os dias de Jesus, a cidade era romanizada, com muito paganismo. Após a morte de Herodes em 4 a.C., grande parte da população judaica se rebelou contra o domínio romano. O exército romano se mudou sob o comando do governador da Síria, Varo, e destruiu completamente a cidade, vendendo muitos dos seus habitantes como escravos. O filho de Herodes, Antipas, foi tetrarca na região e governou a partir do 1º século depois de Cristo, proclamando o novo nome da cidade, Autocrates, ou seja, o ornamento da Galileia. Nesta época havia uma estrada pavimentada que ligava Séforis a Légio mais ao sul e depois também a cidade de Sebastia, Samaria. Séforis também é sem dúvida a capital do mosaico, pois aqui podemos ver centenas de mosaicos muito bem conservados e muito bem detalhados. O principal deles é a Festa do Nilo, que vocês podem ver aqui, por exemplo, o desenho do farol de Alexandria. No ano 66 da Era Cristã, quando já havia eclodido na região a primeira grande revolta judaica, os moradores de Autocrates, Séforis,
não aderiram à resistência contra o domínio romano. Porém, fizeram uma aliança e um pacto com o exército romano e abriram as portas da cidade para o general romano Vespasiano, em sua chegada em 67 da era cristã. Eles foram recompensados e os romanos pouparam a cidade da destruição sofrida por muitas outras cidades, como Jerusalém, por exemplo. Pelos mosaicos e as muitas moedas cunhadas neste período, podemos entender que Séforis era, sem dúvida alguma, um grande centro metropolitano durante o primeiro século. Algumas das moedas cunhadas na cidade, na época da revolta, tinham a inscrição Nerônias ou Erinópolis, que quer dizer Cidade da Paz. Pouco antes da Segunda Revolta, em 132 a 135 d.C., a revolta de Bar Kokhba, a cidade mudou de nome novamente para Diocesareia. Após o fracasso durante a revolta, muitos refugiados judeus se estabeleceram ali, transformando-a como centro da vida religiosa e espiritual da Galileia. Um deles era o Rabi Yehuda Anassi, um dos compiladores da Mishnah, e junto com ele, diversos membros do Sinédrio, o mais alto tribunal religioso judaico. A cidade também passou por ampla destruição durante o grande terremoto de 363 d.C., mas foi reconstruída pouco tempo depois, mantendo a sua importância para a maior comunidade judaica na Galileia. Durante o período bizantino, judeus e romanos pagãos viviam pacificamente, lado a lado, com os cristãos. Esta paz acabou quando a cidade foi ocupada em 634 pelos muçulmanos, que governaram a região por um grande período. Aqui, por exemplo, podemos ver em uma grande sala que existia um dos mosaicos mais belos de Séforis, que contam a história do dia a dia da cidade, além de boa parte da mitologia grega, dominante na região. De quem seria esta grande propriedade com este grande mosaico? Seria de um dos oficiais romanos, o governante da cidade, ou simplesmente de Yehuda Anassi, o rabino que mandou compilar a Mishnah? Reparem cuidadosamente na próxima gravura que vou mostrar. Ela é conhecida como a Mona Lisa de Séforis, uma das ilustrações mais belas encontradas até hoje. Os arqueólogos encontraram em Séforis também indícios de um grande teatro romano que havia aqui. Os arqueólogos encontraram também em Séforis esta grande sinagoga e o seu mosaico, um dos mais belos encontrados em toda a Galileia. Nele se pode ver também diversas histórias bíblicas, além do zodíaco,
muito comum nas decorações da sinagoga na era bizantina. Em uma jornada pela Terra Santa, não deixe de visitar Séforis. Com certeza, será uma visita inesquecível. Você acabou de ver e ouvir Programa Odisseia Judaica Séforis.